Você já percebeu que quanto mais inteligente você se torna, mais solitário você se sente? É uma coisa curiosa, né? Você pensaria que a inteligência o conectaria às pessoas, que ver mais, entender mais, aproximaria você dos outros, mas não. Em vez disso, ela o separa. Você entra em uma sala e todos estão rindo de algo que você não acha engraçado, falando sobre coisas triviais, superficiais, seguras. E você sorri a cena com a cabeça, acompanha, mas por dentro você está em outro lugar completamente. Está pensando a conversa por trás da conversa, os padrões que ninguém menciona, as perguntas que ninguém faz. E de repente você percebe que está sozinho, não fisicamente, mas de todas as maneiras que importam. E esse é o custo da inteligência, o preço que ninguém lhe conta. A solidão não vem de ser diferente, mas de ver diferente. Bem-vindos ao canal Café e Prosa, o seu refúgio teológico, simbólico e católico no YouTube. Deixe-me lhe dizer algo sobre pessoas inteligentes. Algo que talvez explique por que você se sente assim. Inteligência não é apenas saber mais, é perceber mais, conectar pontos que outros não veem, seguir pensamentos até suas conclusões lógicas, mesmo quando essas conclusões são desconfortáveis. E aqui está o problema. A maioria das pessoas não quer ir até lá, não quer questionar o jogo, quer jogá-lo, não quer examinar a máscara, quer usá-la. Não quer se perguntar se o rei está nu ou se está vestido. Quer elogiar o tecido. Mas você não consegue evitar. Você vê os fios soltos, as pontas soltas, o puído. Percebe as inconsistências, as contradições, os acordos silenciosos que todos fingem ser verdades absolutas. E quando você os aponta, mesmo brincando, as pessoas ficam desconfortáveis. Não porque você esteja errado, mas porque você está certo. E estar certo sobre coisas que as pessoas não querem examinar faz de você uma ameaça. Então elas se afastam, não conscientemente, talvez não com maldade, mas se afastam. Param de convidá-lo para as coisas, mantêm as conversas rasas ao seu redor. Chamam você de intenso, de alguém que pensa demais ou de sério demais. E você aprende a guardar os seus pensamentos para si. Você aprende a simplificar, a falar meias verdades, a rir de piadas que não acha engraçadas, a concordar com opiniões que não compartilha. Aprende a se esconder, porque a plena honestidade, você descobriu, é suicídio social. Expressão autêntica é solidão em movimento. Ser realmente você significa muitas vezes ser realmente sozinho. E assim, pessoas inteligentes se encontram nessa posição estranha, cercada de outros, mas profundamente isoladas, falando, mas nunca realmente sendo ouvidas, presentes, mas não verdadeiramente ali também. Não é que você ache que é melhor do que os outros. Não se trata disso. Na verdade, você dará qualquer coisa para simplesmente se encaixar, importar-se com as coisas de que eles se importam, encontrar sentido nas conversas que eles têm, mas você não consegue. Você viu demais, pensou demais, foi fundo demais na toca do coelho para voltar e fingir que a superfície é tudo que existe. É isso que as pessoas não entendem sobre a inteligência. Não é um presente que você pode deixar de lado, não é um interruptor que você possa desligar. É uma lente pela qual você vê permanentemente. Você não pode desver padrões depois de vê-los. Você não pode dessaber coisas depois que as sabe. Você não pode voltar a respostas simples depois de compreender a complexidade das coisas, do mundo, da vida, do ser.
E a maioria das pessoas continua vivendo nas respostas simples, nas narrativas limpas, limpinhas, nas ilusões confortáveis. Acreditam no que lhes dizem para acreditar, querem o que lhes dizem para querer, temem o que lhes dizem para temer, não porque sejam burras, mas porque é mais fácil, mais seguro, menos solitário. Mas você não consegue fazer isso, não mais. E é por isso que você está sozinho. Agora vem a parte interessante. Essa solidão que você sente, essa sensação de isolamento, tem estágios. Quer dizer, vai passar. Entender esses estágios pode ajudar você a perceber que você não está quebrado, está apenas desperto em um mundo adormecido. O primeiro estágio é a confusão. Você é jovem, talvez, ou recém-consciente, e começa a notar que as coisas não batem. As pessoas dizem uma coisa e fazem outra. A sociedade afirma valorizar a verdade, mas pune a honestidade. As pessoas pregam bondade, pagam de bonzinhos, mas praticam crueldade quando ninguém está vendo. E você pensa, talvez seja só comigo. Talvez eu esteja perdendo algo. Talvez todos entendam algo que eu não entendo. Então você tenta mais, estuda as pessoas, observa, analisa, tenta descobrir as regras do jogo. Mas quanto mais você entende, menos sentido tudo faz. As regras são arbitrárias, o jogo é manipulado. Todos fingem não perceber isso. É quando você entra no segundo estágio, a frustração. Você tenta explicar o que vê, aponta as contradições, faz as perguntas que expõem as ilusões, diz as verdades que todos pensam, mas ninguém diz, e recebe resistência, negação, hostilidade. Dizem que você pensa demais, que é negativo, que está estragando o clima, complicando as coisas. Então você percebe, eles não querem saber. Não estão curiosos. Não buscam a verdade, buscam conforto. E a sua inteligência, sua honestidade, sua clareza ameaçam esse conforto. Então você para de compartilhar, para de tentar se conectar, recolhe-se para dentro, o que o leva ao terceiro estágio, a aceitação. Você aceita que a maioria das pessoas nunca vai entendê-lo, cara. Que seus pensamentos são complexos demais, delicados demais, desconfortáveis demais para as conversas casuais, que sua profundidade sempre será confundida com escuridão, né? Seu silêncio com arrogância, sua solidão com superioridade. Você aceita que passará grande parte da sua vida se sentindo só. Não porque haja algo errado com você, mas porque há algo diferente na forma como você processa o mundo. E curiosamente, essa aceitação traz paz. Não felicidade, talvez, mas paz. Você para de esperar que os outros o encontrem aonde você está. Para de tentar traduzir-se em termos mais simples. Para de representar normalidade para uma plateia que nunca aplaudiria você. Simplesmente você existe, sozinho, sim, mas autêntico. Isolado, talvez, mas íntegro, solitário, certamente, mas não mais mentindo, percebe? E nisso tudo há algo belo, cara. É nesse estágio que você começa a encontrar os seus. Não são muitos, não com frequência, mas você, às vezes, você encontra alguém que sabe falar sua língua, que vê o que você vê, que não precisa de explicações, porque já entende as coisas. Essas conexões são raras, mas são reais. E uma conexão real você descobre, vale mais do que 1000 superficiais. Esse é o paradoxo da solidão inteligente. A mesma coisa que o isola das massas conecta você aos poucos com os que importam. E se essa solidão não fosse um erro, mas uma característica? E se sua inteligência não tivesse trazido uma maldição, mas libertado você da ilusão, da Matrix? Pense nisso. A maioria das pessoas não está conectada com a realidade e nem consigo mesmas, mas com uma fantasia, com uma narrativa, com palavras, com sensações e sentimentos, mas não com o que é
concreto, verdadeiro, factível, incômodo, cruel. As pessoas não estão, enfim, conectadas, estão apenas aglomeradas, juntas para se aquecer, mas sem realmente se ver, sem realmente se conhecer. Elas representam uma conexão, encenam no teatro dos relacionamentos, seguem um roteiro de amizade, mas no fundo estão tão sozinhas quanto você. Apenas são melhores em fingir que não estão. Você, por outro lado, parou de fingir, admitiu a verdade. Você está sozinho. É você e Deus. Todos estamos, fundamentalmente. Nascemos sozinhos, morreremos sozinhos, e no meio temos breves momentos de reconhecimento. Pequenos instantes em que outra consciência toca a nossa e nos sentimos por um segundo menos singulares, menos diferentões. Mas pessoas inteligentes veem isso com clareza. Não precisam da ilusão de conexão constante para se sentirem bem. Não precisam do barulho de socializações infinitas para abafar o silêncio da existência. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala morte e silêncio, depois vocês deem um confere aí. Conseguem sentar consigo mesmas, pensar consigo mesmas e descobrem que isso basta. É isso que as pessoas não entendem sobre solidão. Elas acham que a ausência de conexão, mas na verdade é a presença de si. E para as pessoas inteligentes, o si mesmo é infinitamente interessante. Você pode passar horas na própria mente, nunca se entediar, cara. Explorando ideias, seguindo pensamentos, construindo mundos de possibilidade, destruindo-os, reconstruindo-os. Sua inteligência lhe dá esse dom, a capacidade de estar sozinho, sem sentir solidão, de estar em solitude, mas sem sofrer. Mas a sociedade não celebra isso. Pelo contrário, patologiza isso. Chama de antissocial, de isolado, de deprimido. Presume que há algo errado com você porque você não está constantemente buscando validação externa, ou estímulo, postando nas redes sociais, buscando like, dando risadinha ou puxando o saco de alguém. Mas não há nada de errado com você. Você apenas opera em outra frequência. E sim, essa frequência é menos povoada. Menos gente consegue ouvi-la, mas aqueles que conseguem, esses ouvem de verdade. E você que está aí do outro lado aí, você provavelmente é exatamente essa pessoa que escuta. E geralmente quem escuta tem muito também a dizer, né? Mas é que hoje em dia não tem mais a chance. Agora, vamos para a pergunta essencial. Aquela que provavelmente você se faz. Vale a pena? Vale a pena a solidão que a inteligência traz? Você trocaria sua consciência por pertencimento, sua clareza por conforto, sua verdade por alguma companhia? Aqui que está o ponto, você não pode trocar. Esse é o problema. Você não pode saber o que sabe, não pode desver o que viu. Não pode se tornar permanentemente menos inteligente, por mais que tente. Você pode fingir, pode atuar, pode adaptar-se, pode se encolher, mas por dentro você continuará sendo você. Continuará pensando, continuará percebendo os padrões, continuará consciente. E essa desonestidade interna, essa traição de si mesmo é muito mais solitária que qualquer isolamento externo, porque ao abandonar a si mesmo para caber nos outros, você perde o único companheiro garantido para toda a sua vida, você mesmo. Portanto, você não pode trocar inteligência por pertencimento, mas pode mudar sua relação com ela. Você pode parar de vê-la como uma maldição, por exemplo. Parar de interpretar sua solidão como punição. Parar de acreditar que há algo de errado com você porque você não se encaixa em um mundo que nunca foi feito para pessoas que pensam como você. Em vez disso, pode enxergar isso como realmente é, um modo diferente de ser, uma experiência diferente de vida. Não melhor nem pior, apenas diferente. Bonde de Cabo Frio demorou a formar com a gente. E o diferente é sempre solitário, sempre foi, sempre será. O artista é um solitário,
nesse mundo de banqueiros, mega empresários. O místico católico é um solitário no mundo de materialistas. O filósofo é um solitário no mundo de pragmatistas, tecnocratas, burocratas. E a pessoa inteligente, essa é solitária no mundo que valoriza concordância acima da verdade. Como é que chama? É o consenso científico. Mas aqui que está o segredo, o ponto que muda tudo. Essa solidão que você sente, essa sensação de isolamento, não separa você da vida. Ela é a vida. É a condição humana exposta, é a existência sem mentiras reconfortantes que contamos a nós mesmos. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo dessa solidão, preenchendo cada momento com barulho, com gente, com distrações, qualquer coisa para não senti-la, qualquer coisa para não encarar a realidade. Mas você não consegue fugir. Sua inteligência não permite. Ela remove as distrações, atravessa o ruído, reconhece a solidão como fundamental, basilar, como princípio. Quando você para de fugir, quando vira de frente para ela, para a solidão, uma coisa extraordinária acontece, ela se transforma. A solidão não desaparece, mas muda de textura, deixa de ser uma ferida, se torna um espaço, um vasto espaço onde você finalmente consegue respirar. Porque quando você não tem mais medo de estar sozinho, quando você não tem mais medo de nada, quando você não está mais desesperado por conexão, você está livre para se conectar autenticamente. Quando não está mais representando para ser aceito, está disponível para ser reconhecido. Esse é o presente escondido dentro da maldição, a liberdade escondida dentro do isolamento, a força escondida dentro da solidão. Pessoas inteligentes abraçam a própria solitude em vez de resistir a ela. Tornam-se perigosas, no mais belo sentido. Perigosas para sistemas que dependem de conformidade, perigosas para narrativas que precisam de crença cega, perigosas para ilusões que só sobrevivem através do acordo coletivo ou do contrato social. Porque elas param de jogar o jogo. Param de fingir, param de estar disponíveis para manipulação através do medo de exclusão. Estão sozinhos, sim, mas estão livres. E essa liberdade, essa soberania interior é profundamente ameaçadora para um mundo construído sobre dependência e mentalidade de rebanho. Estão sim, pessoas inteligentes estão sempre sozinhas. Mas talvez isso não seja a tragédia que imaginamos. Talvez seja exatamente o que lhes permite ver com clareza, pensar com independência, existir com autenticidade. Talvez a solidão não seja o que há de errado nelas, talvez seja o que há de certo. O mundo precisa de pessoas que consigam ficar sozinhas, que pensem por si mesmas, que enxerguem através dos delírios coletivos, falem verdades desconfortáveis. O mundo precisa de pessoas inteligentes, mesmo que não as entenda, mesmo que não as valorize, mesmo que as deixe sozinhas. Mas precisa. Se você é uma dessas pessoas, você já sentiu essa solidão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não está quebrado, não está defeituoso, você não é demais, você não é intenso demais, você não é nada demais. Você só está desperto no mundo adormecido. E sim, isso é solitário, mas é também necessário. É também valioso, também é exatamente o que deveria ser. A solidão que você sente não é sinal que você está fazendo algo errado, é sinal que está fazendo algo certo. Você está sendo verdadeiro consigo mesmo, no mundo que recompensa a falsidade. Você está pensando por si mesmo no mundo que exige conformidade. Você está de pé sozinho no mundo que insiste em multidões. E talvez, só talvez, isso não seja uma maldição. Talvez seja o maior presente possível. O presente de ver com clareza, pensar com lucidez, ser autenticamente, mesmo que isso signifique estar só. Especialmente se isso significa estar só. Porque, no fim, a única pessoa que precisa entender você é Deus. É você e Deus.
E quando isso acontece, você aceita isso, você abraça isso, você nunca mais realmente está sozinho. Você está livre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, fortaleça aí se inscrevendo no canal, compartilhe com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo, pessoas despertas, e até a próxima. Valeu!